canal do MS. Estamos aqui no primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai lançar pra vocês, né? Se Deus quiser. E o tempo de todo mundo colaborar. A gente vai lançar pra vocês, discutindo um pouco sobre os temas, né, que abrangem o próximo MS do próximo ano, de 2018. Por falar nisso, vocês já se inscreveram no MS ano que vem? E aí, vocês já se inscreveram? Já. E vocês aí, vocês se inscreveram, gente? Ó, não vamos deixar pra trás passar, hein? Se inscreve aí, galera, escreve aí. Até porque o próximo MS é o 20º MS. Aê, 20 anos de evento, nossa. E todo mundo quer participar dessa história, né? 20 anos de evento é uma data marcante. E qual é o tema do 20º MS? Qual é? Qual será? Escola dos Sentimentos. É isso aí. Vocês já viram o cartaz está muito bonito, traz muitas informações interessantíssimas e é o que a gente vai querer discutir ao longo desses vídeos, desses milhões de vídeos que a gente já vai ver pra vocês. Milhões de vídeos! Eu dizer que me chamaram pra fazer alguns. E o bom é que no contrato não tinha dizendo quando. Não Era tinha. alguns, podem O ser contrato milhões. tava aberto, né? Quase até cansar. Vocês devem ter visto que lá no cartaz tem umas imagens, uns heróis. Aí tem lá o tema Escola dos Sentimentos. E aí, O que tem a ver uma coisa com a outra, O que é né? que tem a ver os heróis com os sentimentos, com doutrina MS. espírita, com MS, com evangelho? com juventude. E dá pra fazer relação disso tudo? Rapaz, eu espero que dê. Viu? A proposta era que A dê. proposta é essa. Não, mas é muito Ei, mas massa. antes da gente, se a gente começar, vamos se apresentar, né? Porque tem gente que não conhece a gente. Ah, É certo. verdade. Vamos começar pelas damas ali. Obrigada. Vamos começar então. Meu nome é Aline, alguns já me conhecem, de uma terra tão distante, Maracanaú, Soesmo, Sociedade Espírita de Maracanaú. Estamos aqui no meio dessa galera aqui ajudando a fazer uma MS bem bacana pra vocês. Eu vou quebrar a sequência das damas, certo? Eu sou o Alisson. Eu tive com vocês ano passado, lá na Arena Jovem, apresentando. E esse ano eu ia passando a calçada, eles me puxaram assim. Capturamos Eu ia só ele. passando. E ele já assinou o contrato, tá fechado. ó. Já. Isso. Tá amarrado e não me Tá amarrado. Bem, eu sou a Larissa, pra quem não me conhece, né? Sou do La Chico Xavier, sou do Movimento Espírita, faço parte da coordenação de arte. E é isso aí, estamos aí pra transformar o MS cada vez melhor. Eu sou o Lucas também, do Chico Xavier, da Larissa, do Movimento de Arte. Que todo mundo me conhece, quem não me conhecer, estamos aí, né? E aí, vamos continuar. É isso aí, eu sou o Jaane, sou da Luana, né? Sou do GES, Grupo Espírita Renascendo com Jesus, estou na coordenação de juventude, da FEC, sou da MS, do Movimento Espírita. Essas referências eu tenho que dizer que o Alisson é meu também. Pronto, o Alisson é da linha. Graças a Deus. Olha, como vocês já viram, a gente tem milhões de atividades, então a gente vai tentar realmente né, chegar num denominador comum para conseguir fazer esses vídeos para vocês. Por quê? Primeiro porque a gente chegou à conclusão de que a gente estava fazendo reuniões sobre o tema do MS, preparando o MS para vocês de um jeito muito bacana. E a gente gostou tanto das nossas discussões, né, sobre o tema, que a gente falou assim, por que a gente não compartilha essa conversa com os A jovens, gente né? ficava conversando, eram tantas ideias, tantos elementos, assim, cara, não vai caber tudo dentro do MS. Não dá, são 4 dias, mas era muita coisa. A gente tem que começar antes do MS. Estão fazendo prévias aí até. Isso. Até porque a gente sempre fala isso, poxa, tem o MS e aí às vezes a gente se encontra nos outros eventos e às vezes tem o grupo do WhatsApp, mas aí o WhatsApp dá uma parada, então a gente tem que movimentar. A gente quer a ajuda de vocês para isso, né? A gente vai fazer diversos temas que irão abordar coisas muito interessantes que podem gerar questões que vocês podem fazer pra gente futuramente, né? A gente vai ter também momentos que depois a gente vai falar especiais, né? Ao vivo ou não, a gente vai divulgar muitas coisas pra vocês por aí e tudo isso é para trazer essa vibração do MS antes, né? Porque o MS vai ser do dia 10 ao dia 3 de fevereiro, mas de hoje, nesse momento que estamos lançando o vídeo até o dia do evento, tem muita água para rolar, muita coisa divertida e interessante para a gente tentar entender
qual a relação do nosso tema com o espiritismo, qual a relação do nosso tema com os jovens e com tudo isso que a gente vai fazer aqui agora, né? Vocês vão poder participar de várias formas, né? Tem o grupo do WhatsApp, tem o Facebook, tem os comentários aqui nesse vídeo, né? Então tem várias formas de vocês participar. Participem, porque o MS já está acontecendo e vocês já estão dentro dele, viu? Começou, galera. Isso pra cada episódio nós vamos ter o tema. E o tema do episódio inicial, do episódio Não de é. hoje é... Qual O que é? é ser herói? O que é ser O que herói? é ser um herói? O que é ser um herói? Ah, faltou dizer, né, gente, que a gente vai discutir aqui, vai falar de maneira bem aberta, de maneira pessoal e também fazendo relação com tudo que a gente vai trabalhar. Então, assim, bem descontraído, que vocês estão vendo aí, a gente já tá bem à vontade aqui hoje, né? E Isso aí? é um herói. O que é ser um herói? O que será? O que será? É muito A fácil. primeira coisa que eu queria dizer é que a gente demorou um pouco para decidir qual que seria essa pergunta inicial, Sim. porque primeiro, uma coisa é ser super-herói e outra coisa é ser herói, né? Exato. E aí já é uma questão que a gente também pode discutir, né? Pode discutir ao um pouco longo mais na aqui frente. do nosso vídeo, né? Porque uma coisa são os super-heróis que a gente conhece dos quadrinhos, dos filmes, e outra coisa é a figura do herói em si, mitologicamente falando, Isso. né? Porque o herói, né, a figura do herói, ele existe muito antes de começarem a existir os super-heróis, Exato. né? Batman, Super-Homem, bababá. Então, o herói em si é uma figura muito maior do que realmente só a figura dos super-heróis. O que E onde define- começou, né? De onde começou, então eu acho. É o que definiria esse herói, esse personagem, né? Vamos falar de personagem, mas falando de uma história, que a gente está falando de alguém, né? De alguém que pode ser qualquer um. O que define ele ter essa posição de ser alguém destacado, de ser alguém que faz, eu acredito assim, eu vejo muito dessa forma, a palavra herói, ela vê um ser que trabalha em prol de algo que ele acredita. Sim. Ele tem um ideal. Ele tem um É, ideal. É. E esse ideal a gente pode perceber que ele em linhas gerais, um ideal do bem, Isso. né? E ele- Daquilo que ele crê. E ele é, digamos assim, alguém especial, né? Ele se torna especial, né? Ali onde ele está, né? No ambiente que ele está, para as pessoas que ele está. E por isso que ele é considerado um herói, porque ele tem algo de especial ali. Interessante que esse algo de especial não necessariamente precisa ser um superpoder, Sim. né? A gente tem histórias de heróis Sim, que sim. não têm superpoderes e que se Exatamente. tornam pessoas especiais pelo posicionamento que eles tomam diante de alguma situação, né? Acabam se tornando ícone pelas atitudes que eles vão tendo, as Uhum. atitudes heróicas, né? E pode dar um exemplo assim? Legal, acho que Vai. Desses? Vai. Que não tem escudo. Qual será? Ah! Por acaso, A pessoa não é nada parcial. eu não, vou logo dizendo. Aqui nesse grupo Aqui. tem uma rixa, Tem, né? Aquela né? coisa. Não é Superman, Batman, Isso é questão de lógica. Não tem rixa, tem lógica, Não, né? Depois a gente faz um programa, um episódio só falando do Batman. O Batman e a espiritualidade dele. E tem, viu? Tá Tem, muita fé, a tem, esperança, tem. viu? Tem. Mas acima de tudo ele tem dinheiro, né? Pra Ah. poder se tornar. Não, brincadeira. Mas ele não tem superpoder. Mas essa é que é a questão. Ele não tem superpoderes. E ele tem algo que define o Ele- posicionamento dele. né? Enquanto herói. Enquanto né? herói, ele tem um ideal, ele tem um motivo pelo qual ele busca essa certeza de que aquilo que ele faz é importante, que aquilo que ele faz é necessário. Né? Eu acho que esse é o lado realmente interessante pra gente Do começar a Batman. discutir É. agora, do Batman. Algum outro exemplo que a Sim. gente pode citar? Tem, Ah, mas tem- todos, É, né? porque Eu assim- acho que a gente já podia. É porque assim, a gente quando fala assim de heróis, a gente lembra desses personagens de HQs, quadrinhos e os filmes mesmo. A gente acaba buscando mais esses super-heróis, né? Por exemplo, do Batman, que não é super-herói. Mas tem os outros também personagens que não necessariamente têm esses superpoderes, como foi dito, mas que são considerados heróis, né? Tipo, né, o Frodo, o Bilbo do Senhor dos Anéis, ou o Harry Potter, né? E aí todos esses personagens fortes dessas sagas, né? Que vocês conhecem, tanto dos filmes quanto dos livros, eles também são heróis. Né? E existem inclusive alguns escritos, algumas leituras que a gente pode fazer que correlacionam todos eles. Até personagens de desenhos animados, né? De animes, tipo o Simba do Rei Leão, né? Na verdade, toda história, toda narrativa, ela tende a ter o mocinho e o vilão, né?
praticamente todas as histórias da Disney que a gente assiste, os filmes mesmo, hoje em dia tá se desconstruindo um pouco isso, né? Porque eu acho que o pessoal tá indo mais na vibe de tentar mostrar que a vida não é uma bipolaridade, uma dualidade. Não existe uma pessoa que seja 100% boa e uma pessoa que seja 100% ruim. A luta do bem contra o mal, né? Exato. Então hoje eu acho que tá tendendo mais pra essa coisa do bem e do mal ser diluída. Mas antigamente existia claramente a figura do mocinho e a figura do vilão, né? Então o mocinho seria esse herói. Dentro da história ele é o herói. Independente de ter superpoderes ou não, né? Ele é o herói. Por isso que eu curto o Batman, porque ele tem faz essa relação. Ele é visto por alguns como super-herói, outros apenas por herói e outros ainda um anti-herói, que é o que a gente vai depois destrinchar nos outros episódios. É engraçado, por exemplo, o Homem-Aranha também, assim. Muita gente na sociedade não gosta do Homem-Aranha, o próprio jornal faz uma imagem dele invertida. E o Batman ele também não gosta muito do Superman nesse sentido, né? Que considera ele um alienígena, então um cara que em algum momento ele pode ser considerado talvez um anti-herói ou até um vilão, né? Na visão do Batman. Mas ele, o super-homem, né? Ele é visto muitas vezes até com uma espécie de divindade, né? É o ser totalmente correto, né? O que não é uma postura necessariamente necessária do herói, né? Ele tá vendo ele sendo visto como um deus, mas o posicionamento do Batman é outro e vem aqui como... Porque isso que a Larissa trouxe, assim, o herói ele não necessariamente é o cara perfeito, né? Por mais que as pessoas tenham essa tentativa de endeusar, né, de Superman, vem aqui nos salvar, mas o cara não é perfeito, né? Ele é essa a visão do herói que talvez mais se aproxime do que a gente tá trazendo aqui, quer trazer pra essa realidade. E uma visão também, que é uma coisa que a gente discutiu anteriormente, é que às vezes nos filmes, que é bem mais comum todo mundo conhecer os filmes, né, que a gente assiste no cinema e tal, não tem esse tempo, né, para poder mostrar esses dilemas que os heróis passam, esse progresso, né, toda essa evolução que eles têm. Né, e a gente vai encontrar isso na HQ. Eu tô me perguntando aqui se o herói ele tem que ser altruísta. Tava me perguntando. Porque todos eles sempre acabam levando alguma vantagem. A Larissa falou agora do Homem-Aranha, né? Sim. Que é o Peter Parker. Ele tira o maior proveito das fotos, que ele é fotógrafo. Ele tira proveito das fotos que ele mesmo tira. Ele lança lá a teia, coloca lá a câmera. Segue a dica, né? Aí coloca lá a câmera e faz as ações dele e depois vende pro JJ James as fotos que ele, Peter Parker, tirou dele mesmo, Homem-Aranha, e ganha uma grana, né? Mas eu acho que é um dilema também que a gente vai discutir em outros vídeos, né? Eu acredito. Porque pra mim é um dos grandes. É uma das grandes questões dos super-heróis, né? Que é aquele momento em que ele é confrontado, que ele confronta, ou que confrontam ele. E que colocam ele para decidir entre uma coisa, um amor ou algo que é dele, pessoal, em prol de algo que é coletivo. Maior, né? Por exemplo, bem claro, no filme lá do Homem-Aranha, que ele coloca pendurado de um lado um vagão com várias pessoas e do outro a mulher que ele ama. E ele manda ele escolher. Né? Então, no assim, Batman também, né? Que o Batman tem que escolher entre salvar... Exatamente, salvar o cara que seria a salvação da sociedade, né? Ou a mulher que a gente ele tá ama. falando do Batman Cavaleiro das Trevas, né? Do filme, né? Porque é mais popular, né? E o Coringa sabia tanto desse lance que ele dá o endereço errado de um do outro. Porque ele sabia que o Batman ia escolher pela mulher. Exatamente. Só um pouquinho. Se vocês estão assistindo esses filmes, sinto dizer que a gente vai dar alguns spoilers. Desculpa, isso não assistindo, mas Batman Cavaleiro das Trevas, né? E se não tiver assistido ainda, porra, vá assistir antes que chegue nos cinemas o segundo episódio. Tem que ter mais spoiler, antes que a gente ter mais spoiler. E gente, se a gente estiver falando muito rápido, vocês não estiverem entendendo. Vocês dão uma dica aí embaixo, anota. Exatamente. Mandem mensagem, falem mais devagar. Porque já deu pra notar que a gente se empolga, é algo que tem a ver com a nossa realidade, que a gente curte. Não entendendo o que aquele gordinho careca tá falando, aí pode falar aí. Não, mas é isso. Então, assim, eu acho que pra gente situar um pouquinho mais, né, a gente podia ver quais são realmente as características de um herói. Isso, né? porque assim, né? O que faz um herói um herói? Um herói ser um herói. O que faz ele ser um herói? Existem diversos pontos onde o herói vai passar
na sua trajetória que podem se parecer um pouco. Para alguns vai ser de um jeito, para outros vai ser de outro. Mas se a gente pegar cada herói desse da história aqui, de vários filmes, personagens que a gente conhece, eles terão algumas características muito parecidas. A gente vai tentar mostrar um pouco isso. Eles passam por uma mesma trajetória, né? Isso. Eles. Um cara escreveu sobre isso, né? E ele compilou dentro de um livro essas fases que os heróis passariam dentro das suas histórias para narrativamente serem narrativas de heróis, né? O nome do cara é Joseph Campbell. Este cara aqui. E deixa eu ver se dá pra ver. Não sei se dá pra ver. Acho que não dá. Não dá muito pra ver. Mas o nome do livro é O Herói de Mil Faces. O cara simplesmente ele foi estudar essas narrativas, essas histórias, né, de heróis, e ele percebeu que existem alguns elementos em comum dentro dessas histórias, né, dentro de todos esses heróis, independente de como a gente está falando, esses que têm superpoderes ou não, eles têm trajetórias parecidas. E aí ele fez um livro compilando, né, um pouco dessa E para isso ele deu o nome de Monomito, ou a saga do herói, ou a né? jornada, Jornada do herói. Em 1949. 1949. Olha só, faz tempo que isso existe, né? Talvez se vocês procurarem na internet, vocês vão ver vários exemplos sobre isso. E Mas até a gente- outros vídeos também. Vários sobre isso, vídeos. né? A gente vai só citar um pouco sobre esses pontos para trazer um pouco da reflexão que a gente queria mostrar para vocês hoje, né? O monomito, certo? Que é a jornada do herói, ele tem 12 passos que o herói passa, sendo dividido em 3 atos. Então, É como se fosse uma formulazinha. Por exemplo, se vocês têm uma ideia de herói que vocês querem escrever sobre eles, né? Tipo, eu tenho uma ideia de super-herói que eu criei. Como é que eu consigo escrever uma história de super-herói, de herói? Então ele dá o passo a passo do que um herói precisaria passar para ser considerado um herói numa narrativa. Isso. Né? aí aqui tem Uma os formulazinha. passos, Os olha, aqui os passos. 3 atos, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre esses passos e todo mundo vai me ajudar aqui complementando com exemplos também, certo? Vamos lá. Vamos tentar entender qual foi a formulazinha que ele fez, né? Que o Joseph Campbell fez. E como é que a gente pode entender cada passo desse aí dentro das histórias que a gente já conhece. Isso. O primeiro passo, como a gente falou, o primeiro ato é a partida, né? Ele tem algumas ações, alguns degraus dentro desse contexto. O primeiro é o mundo comum, né? Todo herói, antes de ser herói, ele é alguém comum. Uma pessoa normal, É, né? Uma pessoa pessoa normal. que passa despercebida. Isso. Né? Tipo, Peter Parker apanhava na escola, na né? escola. tipo, né, o Frodo ou o Bilbo tava lá no condado. Bem não mó fazia de nada, boas. super de boa lá. Luke né? Skywalker ficava nas fazendas com seus tios, trabalhando, consertando robôs. Harry Potter era um menino comum que morava embaixo da escada. É, Diversas histórias, né, viviam no seu mundo comum, na sua rotina, na sua lógica construída inicialmente. O próximo passo é o chamado à aventura, Isso ainda dentro desse primeiro ato. né? dentro do primeiro ato. Hagrid chega e chama Harry para ir para Hogwarts. Isso, começa a Exato. chegar as cartas lá pro Harry. Né, Alguma chamado. coisa chega a ele, né? Chega ao herói. Ao ainda não herói, mas a gente está chamando de herói porque é a jornada completa. Luke Skywalker, né? Luke Skywalker, Foi quando ele chamado. vai atrás do R2-D2, né? Isso. E tenta ali descobrir o que é que aquele robozinho quer. Então, Isso. Lá o Bilbo, ele tava lá na dele, começa a bater um monte de anão lá na porta dele, o Gandalf chega lá, No né? Hobbit, né? né? No Hobbit, né? O Bilbo tá lá que é no canto dele, e os anões chegam, chega Gandalf, né? E aí começa a aparecer essa galera. E é engraçado porque isso vem logo após a estabelecer o mundo que ele habita, mas não é algo que está separado, né? Por exemplo, o Luke Skywalker, né? Ele sempre fez aquilo de comprar robôs e consertá-los para ajudar na fazenda. Mas naquele momento da história que está sendo contada, um robô diferente chegou e tinha uma mensagem que deixou ele curioso, Isso. né? Aquela mensagem foi que chamou a atenção dele. né? Exato, deu esse chamado. O terceiro passo seria a recusa do chamado, né? Ele passa por questionamentos onde ele vê esse conflito entre o mundo que ele tem estabelecido como natural dele, aquele mundo de normalidades, e um novo mundo que se mostra, um mundo onde ele vai ter uma aventura inesperada, Sim. né? Uma aventura Uma jornada inesperada. que ele por acaso nunca viu nada igual e não sabe se aquilo é de fato algo bom para ele.
Sim, Então, no caso da saga Senhor dos Anéis, o Hobbit, né, isso fica bem claro, né, tipo, no Hobbit, né, o Bilbo fica nessa dúvida, né, se vai ou não vai, né, porque tem que sair do condado, e o próprio Frodo também, e o Sam, né, também eles ficam nessa dúvida, né, se vão atender esse chamado, se vão sair daquele mundinho deles ou não, né. No Harry Potter, né, tem aquela parte que os Dursley impedem o Harry de chegar até a informação de que ele é um bruxo, né? As cartas chegando e ele é impedido disso. Então nem sempre essa negação do chamado pode partir do herói, Sim. mas ela é uma negação que vem, pode ser externa Como acontece também. no Star Wars, né? Luke Skywalker, ele tem aquela vontade de ajudar, mas o tio dele não permite. Sim, Ele sim. fala, não, você não pode ir, você tem que me ajudar e tal, fica colocado empecilho e ele fica naquela, será que eu vou, não vou, será que eu vou contra a vontade do meu tio? Ele acaba achando é uma coisa banal, ou seja, assim, ele tá tão envolvido naquele mundo comum dele que algo que o chama, ele até tem aquela vontade porque o herói tá dentro dele, né? E ele, não, mas é difícil. Ainda não foi descoberto. Ainda não foi descoberto, as dificuldades daquele momento, da rotina que ele vive, né? O próximo passo é que ele vive aquilo, mas algo acontece para que ele mude. Algo acontece para que ele tome a decisão de ir à frente, né? Aí é que tá. O Hagrid chega e fala, Harry, você é um bruxo. Ele, eu não, sou um menino comum. Eu só sou o Harry, só o Harry, tipo, embaixo desse cara. Só o Harry, né? Só o Harry. No caso do Simba, do Rei Leão, por exemplo, Ai. o pai dele morre, né? E aí os laços são cortados, né? Nesse momento acontece alguma coisa que eu acho que é um choque de realidade para que ele diga assim, não, realmente eu preciso ir, eu não posso ficar, né? Eu não posso continuar fechando os meus olhos, eu preciso tomar um passo, dar um passo em frente. No caso, Eu vou falar muito de Star Wars, né? Sério. Eu tô contando A basicamente gente o não filme combinou, todo. a gente não combinou que cada um ia falar de um, né? Não. É só porque a gente tem mais afinidade com boas A gente vai histórias. lembrando dos Eu vou exemplos. contar o filme todinho aqui pra vocês, né? Esse momento, né? Quando os tios, né, de Luke, né, eles morrem, né? Na explosão, a casa deles explode e tal, ele fica sem saber o que ele tem que fazer, e ele acaba decidindo, né, tomar o rumo e ajudar a R2 e D2. Sim. isso. Os próximos passos, então, é o cruzamento desse limiar. Ele toma a decisão, encontra o mentor, né? Que o encontro desse mentor, ele vai ser crucial na vida desse herói, porque é alguém que sabe por o que ele deve passar, já passou por aquilo, e vai entender que aquela pessoa, naquele momento, está em transformação e vai ajudá-lo. Entende até os medos dele, né? Por que ele tem esse medo de seguir esse caminho, essa jornada, né? Então o mentor, ele vai dar essa força para ele, né? E tem, ao longo dessas histórias, essa figura do mentor está muito presente nas histórias, né? No Senhor dos Anéis, como eu estou me referindo sempre, tem o Gandalf, né, que é essa figura do mentor e essa figura que dá segurança sempre, tanto no Bilbo, né, no Hobbit, quanto no Frodo, né, o Gandalf é uma figura de segurança também, Isso, né? isso. No Harry Potter também. Star Eu- Wars. A gente não está. Eu vou falar de Star Wars, da próxima eu vou deixar antes do bar. Por acaso, Por acaso. Não, vai lá. Bate- Por acaso, por acaso o Batman, o Cavaleiro das Estrelas, não, o Batman Begins, Isso. eles centralizam essa figura do mentor num personagem só, que é o Ra's al Ghul, né? Sim. Mas pra quem é mais veterano, assim como eu, lá da década de... não vou dizer não, mas aí a galera que já curte quadrinhos há muito tempo vai ver que o Batman teve vários mentores, né? Sim. Vários. Como não dá, porque afinal de contas é um filme, tem que contar uma história ali em 2 horas, eles centralizam essa figura do mentor num personagem só, que é o Ra's al Ghul, né? Eu queria fazer só um adendo, né? Assim, é muito bacana como a gente consegue fazer um paralelo disso com a nossa vida, né? Assim, que na nossa vida, em vários momentos, a gente tem vários tipos de Isso, mentores, várias exatamente. pessoas que são nossos mentores. Não só desencarnados, né? Os anjos que nos intuem, né? Os anjos de espírito, né? Os espíritos elevados que nos intuem, mas também os mentores encarnados, né? As pessoas que a gente tem como referência. Pode ser né? nossos pais, pode ser um amigo, pode ser um professor. Pode ser no né? centro espírita, Pode ser- né? Um Ah, evangelizador. E sempre esses mentores, se a gente for olhar com cuidado, eles passaram também por essa mesma jornada. Exatamente. Né? Por exemplo, né? Lá Luke Skywalker, o seu mentor no início do filme, né? Obi-Wan, então ele chega lá, ele fala da história do pai dele, né? Que ele foi um principal piloto, apresenta o sábio de luz para ele. E quando a gente, né? Quando é apresentado pra gente os episódios 1, 2 e 3,
a gente vê que o Obi-Wan Passou por também, Tava lá, né? né? Ele foi um aprendiz com o Qui-Gon, né, gente? É. E aí também foi um aprendiz, passou pelo mesmo processo, que agora ele está como mestre, né, na segunda É engraçado, é exatamente por isso, assim, é a questão da empatia, não só da empatia, né, mas também da experiência. Sim. Eu vejo uma pessoa que eu gosto, que tá passando por problemas que eu já passei, então eu vou lá e ajudo ela, eu acabo às vezes me tornando mentora dela naquela situação. Isso. O que não quer dizer que esse mentor, muitas vezes por mim, eu reconheço naquele momento e aceite tudo que ele fale, né? É. A gente às vezes não tem essa consciência que aquela pessoa ali, que geralmente é mais velha, é o nosso mentor, e nem sempre a gente está disposto a acatar toda, a gente contesta, a gente chia, a gente reclama e tal. Lá na frente, quando se tornar o herói. Aí tem a jornada, aí É, tem a os jornada. outros passos É. da Não vamos fase. esquecer continuar. de um dos principais nesse meio de desenho, né? O Mestre dos Magos. Sim, Mestre dos Magos. Mestre dos pelo amor de Magos, Deus. Não, mas o Mestre dos Magos não tem final, gente, pelo amor de Deus. E o Mestre dos Magos dá um negócio ali pela metade, que a gente fica, Mas isso que a gente tá Mas ele falando aumentou. é engraçado que eu acho que os meninos estão todos ali se questionando, tentando relacionar isso que a gente está falando aqui. Isso aí que vocês estão falando é muito importante, porque quando a gente fala que o mentor passou por isso, ele passou da forma dele. O herói está passando por... O mentor ajuda na passagem, mas dizer que vai passar é o herói. Então por isso que é diferente, né? Por isso que às vezes o herói não quer, diz que quer fazer, acaba fazendo diferente. Isso. E lá na frente vai percebendo, né? E essa parte toda, essa primeira parte toda que a gente está falando, a gente traz para a nossa vida justamente quando a gente está assim de boa em algum canto, e aí a gente acaba recebendo um chamado talvez para alguma decisão difícil, sei lá, às vezes é a prova do Enem, tipo, o que é que eu vou me inscrever, o que é que eu vou fazer, qual a opção de curso que eu vou seguir, a gente fica naquela dúvida, eu vou, não vou, o que é que eu faço. Eu mesmo, cara, ia só passando. E A própria jornada do herói, como ele fala aí, ela não é uma jornada da vida toda, ela pode ser uma situação, um momento, um pedaço da vida, né? Em que você tem um começo, meio e fim daquela situação e você vai passar por todas as etapas dentro daquela situação. Star Wars, por exemplo, né? Ele passa isso tudo no primeiro filme. É. No segundo tem o conflito e no terceiro tem de novo. Mas Exato. toda essa historinha ele passa só no primeiro. No primeiro. Então assim, varia muito, né? É. Continuando, tá, gente? Próximo Agora a gente passo. vai pro segundo Segundo ato ato. dessa jornada. Segundo ato. É Iniciação. iniciação. O herói, a partir de agora, ele se decidiu a continuar. Decidiu a ir e não quer dizer que ele tá pronto. É. O Essa é a Bilbo questão. vai, pega Vai pra jornada. Vamos. vou me tornar um ladrão e vou. Vou, Bill, Então- no Rock, eu vou me tornar um ladrão. Bora, eu decidi. Né, ele tá naquela volta, não volta, ele não, vamos. É isso. É a hora do sim, né? É, a hora do sim. E aí, é aí que entra o aprendizado dele, porque ele vai se deparar com aliados, com testes, com provações que serão muitas vezes difíceis, mas que ele geralmente vai passar, vai se ver, né, dentro dessas situações e tentar achar a solução para isso. Batman, por exemplo, essa iniciação, essa decisão, é quando ele resolve voltar pra Gotham, né? Que ele tava lá com Ra's al Ghul e ele resolve voltar pra Gotham. E lá em Gotham ele vai passar por várias dificuldades, vários problemas, né? São E provas, aí- né? é, Pra testar São ele, né? São testes. Exatamente. E lá na saga Senhor dos Anéis, né, o Frodo, ele vai passar por esses testes na hora que aqueles 9 espectros começam a caçar ele, eles começam a fugir e tal, e tem lá uma luta, um confronto com aqueles 9, né? Então, são esses testes. Depois que o herói decidiu ir, vai acontecer alguma coisa no caminho dele para testar realmente a coragem, né, a decisão dele em algum Se ele momento. vai prosseguir ou não, continuar prosseguindo. Se ele vai continuar prosseguindo ou não. Porque, né? por exemplo, no Senhor dos Anéis, no Frodo, né, depois que ele passa, ele fugindo, né, como é o nome do Dementador? Não, Dementadores mas é Harry Potter, né? Nazgûl, 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 é. isso. E aí ele, né, recebe lá uma apunhalada de um dos espectros isso. lá. E aí ele poderia simplesmente desistir, né, quando ele foi Isso. curado. Não, dizer, eu vou voltar, não quero Vou mais. voltar, quero mais não, continua daqui, mas não. Mas Porque ele entende que ele tem uma missão a cumprir, né? Mas aí é onde entra, gente, justamente esse processo da iniciação, né? Ele passa por fases e luta elas. Algumas ele vai ter que passar sozinho. E aí é onde acontece essa relação, que eu vou falar pra vocês,
da aproximação da caverna profunda, né? Onde dentro dessa caverna profunda ele realmente vai se conhecer dentro desses dilemas, dessas complicações. E essa aproximação da caverna, ela vem também pós enfrentamento, ele se reúne com pessoas que serão aliados, com pessoas que irão ajudar na travessia. A Sociedade do Anel! A caverna que o Bruce cai, a caverna! Ele cai nessa Gente, uma hora. Sociedade do Anel! Sociedade A do galera que vai ajudar ele a enfiar o anel aonde? Na caverna! Não, e Harry Potter, ele, né, a armada de Dumbledore, né? Sim. Não tem só a Hermione e o Rony, né? Sim, Tem a sim. armada de Dumbledore, né? Junta ali todo mundo. Aonde? Né? Uma caverna secreta! Uma sala A secreta sala mais precisa. fixe que a caverna! Tem a caverna do dragão. É a caverna. O Sal tá viajando já aqui. A caverna não necessariamente é um lugar físico, né? Sim, Essa isso. caverna é nesse sentido dessa introspecção, no sentido Mas de... quando coincidir é massa. Ei, mas... Não, mas o que eu acho legal é que nesse passo anterior e nesse agora, é a primeira, assim, né? Eu acho que é o primeiro impacto que o herói tem com esse mundo diferente do dele, né? Com esse mundo novo. Mesmo sendo na mesma cidade, por exemplo, em Gotham, quando ele passa a ser um herói, ele vê a cidade de uma forma diferente, é uma outra cidade. E ele, eu acho que a partir daí o herói passa a vislumbrar novas possibilidades, né? Sim, exatamente. Olha, quando o próprio Frodo se depara com aquele mundo mágico que ele não sabia que era possível e ele vê aquilo acontecendo, é um choque, né? É um choque. E aí eu acho que é isso que faz ele voltar pra dentro de si, pra essa caverna interior. É. E ele se questiona, às vezes até acha que está sucumbindo para aquilo, mas alguém ajuda. Por isso que o aliado é importante, por isso que as relações são importantes. Nossa! O que seria de Frodo sem o Sam? Não, o que seria de nós sem o Sam? Seria Sam toda da a sua saga. vida. Exato. Né? E aí, gente, a gente vai se aproximando ao final desse segundo ato, já chegando no terceiro, que é onde ocorre a aprovação final Terceiro ato. desse É o conflito. terceiro ato? Ainda no finalzinho do segundo. Aí Segunda, Ainda final. terminando. ele ocorre a aprovação e a recompensa, porque ele supera essa aprovação maior de todas, que é o que iniciou esse processo. Quando Harry encontra o professor Quirrell com o Voldemort atrás e consegue vencer ele, né? A pedra prova fi- final. Isso, Exatamente. exatamente. E de certa forma também é um reconhecimento, né? É. E é engraçado como todos os filmes, por exemplo, do próprio Harry Potter, né? Todos os livros têm esse esqueminha de narrativa, começo, meio e fim, toda essa trajetória dentro de todos. Cada um tem um esqueminha bem direitinho. E ao mesmo tempo que se a Com gente... problemas diferentes, Isso. mas é o mesmo esquema. E aí é a fica mesma claro que a gente estava formato. falando anteriormente, né? Que uma jornada é não apenas uma coisa de uma vida, né? A gente pode ter na nossa vida diversas jornadas. Exatamente, diversas jornadas. E aí nós temos a aprovação que ele passa e a recompensa. Que isso varia, porque, por exemplo, com o Batman Begins ele não recebe a recompensa. Ele é visto como um renegado. É. Outra pessoa ganha a recompensa no lugar dele, É. que é o outro personagem, né? E aí, essa recompensa finaliza a nossa segunda etapa da iniciação. E aí, Iniciação por terceiro. quê? Porque ele passou da aprovação, ele não é mais iniciado. Isso. Agora ele está se tornando um verdadeiro herói. E a gente vai para a terceira, que é o O retorno. retorno, Só que o retorno, ele não é um retorno propriamente. propriamente O dito. retorno não é um retorno. Porque eis propriamente aquele que foi transformado, agora ele é diferente, ele é outra pessoa. Gente, isso é muito real, pelo amor de Deus. Olha, ó, Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, ó, qual é o último? O Retorno do Rei, ó, sempre tem o retorno, né? O Batman, né, o Cavaleiro das Trevas, ressurge, né? Olha, olha. Você queria falar o Batman retorno, aquele Né? Tem o retorno de Jedi. O retorno de Jedi. Essa palavra retorno, ela é muito, né, ela aparece Os muito, nerds contra-atacam. Né? O retorno sempre vem assim nessa fase final, quando tem essa trilogia, sagas, né? Sim. Então sempre esse final da saga sempre é marcado por essa coisa do Que é- retorno, de ressurgir. Que é como a galera, como esse herói vai se apresentar No futuro. Exatamente. Ele aprendeu, agora é o retorno. Como ele vai se continuar sendo Como esse vai ser essa herói? prática? Essa Depois prática. de todo o aprendizado, toda a experiência que ele adquiriu durante essa jornada, durante essa saga, como é que ele vai se ressignificar? Como é que é esse retorno dele? né? Isso é muito freiriano. Paulo Paulo Freire. Freire. Mas Paulo Paulo Freire, Freire. Paulo Freire fala uma coisa chamada ação, reflexão, ação. Né? Então você faz uma ação, ele reflete sobre essa ação feita
Então ele já volta para uma nova ação que vai gerar uma nova reflexão e por aí vai. E aquela questão do o homem que passa pelo rio nunca é o mesmo homem e nunca é o mesmo rio, Isso. né? A gente sempre se modifica. Toda experiência que a gente vive, ela nos modifica e modifica como a gente vê o mundo. Então a gente está em processo de transformação o tempo inteiro. Aí, por exemplo, na saga Senhor dos Anéis, vocês acompanharam, esse retorno do Frodo, por exemplo, para o condado, é um retorno muito difícil. Porque o próprio Frodo, ele sabe que o condado não é mais o mesmo, porque toda a Terra-média passou por uma grande guerra, ele sabe que de alguma forma atingiu o condado, e principalmente ele não é mais o mesmo, né? Ele já não enxerga mais o mundo do mesmo jeito, porque antes o mundo para ele era só o condado. E agora, depois que ele passou por tantas experiências, viu tantas coisas do mundo afora, se arrepiando. Eu tava pensando Olha aqui, ó, aqui, ó. Eu tava pensando aqui que vai, nesse retorno, sempre vai acontecer alguma coisa, algo vai acontecer que as pessoas que estavam ali naquele local vão se tocar que aquele herói já não é mais o Já mesmo, não é mais né? o mesmo. É muito legal quando tu falou, que eu tava me lembrando de quando eu assisti, por isso que eu me arrupiei, assim, né? De quando ele volta pro condado, que ele vê aquilo ali, ele fica pensando assim, nossa, isso aqui é muito pequeno pra mim. Pois é. Agora eu sou grande demais pra caber nesse lugar, Isso. sabe? Não, eu me identifiquei muito com aquilo ali, muito, E o me que é- identifiquei demais, eu E o que é grande, desenvolvi né? demais, E desenvolvi no demais. caso, tipo, do Harry Potter também, isso acontece sempre que Quando acaba ele o volta. ano letivo lá em Hogwarts, ele tem que O voltar, né, pros Dursley. Então, lógico, só nos primeiros, né? Porque depois ele não, né, tem a opção de não voltar mais pra lá. Mas nos primeiros, que ele é obrigado, só tem lá pra ele ir, ele diz, né, até tem cenas, né, vamos voltar pra casa. Ele diz, casa? Onde é minha casa? Aqui é minha casa. Quer dizer, Hogwarts pra ele pode ser a casa dele, porque ele viu um outro mundo, né, o mundo da magia é muito maior do que ficar de novo embaixo da escada, né, então esse retorno pra ele é muito Completamente difícil, porque ele conheceu um mundo que ele não conhecia antes, e como é que ele vai se comportar agora no mundo antigo, depois de ter conhecido o mundo novo? É importante dizer que pode parecer triste isso, mas não é. Porque quando a gente fala, né, o Frodo, ele não pôde mais suportar ficar no condado. Então ele foi para outra região, Isso, resolveu viajar mais uma vez, né? partir com os elfos. Mas isso, na perspectiva do herói, é justamente, ele agora tem uma responsabilidade muito maior do que ele tinha antes, simplesmente de viver no condado. Ou o Batman de viver escondido O na Brandon selva. Clark. A quem muito é ensinado, né? A quem muito é dado, Nada. muito será cobrado, né? cobrado. Aquela pessoa que não sabe de muita coisa, ela fica ali no lugar dela. Mas aquele que sabe de muito, ele tem que ir atrás de mudar o Eu mundo. me lembrei agora do Rei Leão, né? Simba vai e volta, salva os leõezinhos, ele luta lá com o Scar e tal. E depois todo mundo acaba feliz, mas ninguém presta atenção na responsabilidade Sim. que ele vai ter. Ele é o rei. Ele ali, é o né? rei da selva agora. E Então ele sem vai ter que nunca manter aquilo. E sem nunca ter visto ninguém reinar. É. Porque ele saiu de lá, o pai dele era, né, ele era Ele muito era novinho, ele não viu o pai reinar. E o Scar não é uma referência de reinado, então ele vai ter que construir Um novo o próprio reinado dele, o jeito de reinar dele. Talvez isso seja um maior desafio do que vencer o vilão, por Sim. exemplo. É, Isso, Né? é você uma continuar a sua vida, né, por isso. Sobre esse mundo que ele vai vendo, eu tava me lembrando do Clark, né, o Superman. Que ele começa ali em Smallville, que ele passa por um treinamento dele mesmo, né? E vai vendo que aquilo ali é pequeno demais, daqui a pouco ele já vai para Metrópolis, e daqui a pouco também Metrópolis também já não é mais suficiente. Então é o planeta Terra todo, né? Ele adota o planeta Terra como a casa dele, né? Exatamente. Ele defende o planeta Que como é a porque casa ele vem dele. de fora, né? É muito interessante, ele poderia muito Tem um bem universo, né? não ter esse apego pelo planeta em si, É. porque não é o meu planeta, não é a minha casa. É. Mas ele resolveu, é uma postura também, né? Uma É, questão mas de também se postura. ele fosse para outro planeta, ele não tem os superpoderes que ele tem aqui, porque ele só tem por causa do O Sol. Sol, né? Então, Sim, mas tem 9 planetas no sistema solar. É verdade. Ele escolheu entre os 9, ele escolheu a Terra. Isso aí, gente, não considera. Isso é despeito. É porque eu sou time Superman. É o time Batman, Mas assim, isso tudo é importante, né? E vocês perceberam que a gente conseguiu falar mesmo sem estar falando de história, de filme, a gente está dando exemplos que tem tudo a ver com a nossa vida. a nossa vida. Isso. Com o Evangelho. E né? E com a jornada do
espírito. Aqui na Terra, né? Isso. Com a jornada do Porque, espírito olha na só, Terra. a gente enquanto jovem espírita, e aqui eu falo até da gente mesmo que hoje está fazendo MS, é o difícil, digamos assim, a nossa grande saga é depois que a gente conhece a doutrina espírita, né? Nós somos jovens, a gente está lá na nossa vida de jovem e tal, e a gente conhece a doutrina espírita, a gente conhece a responsabilidade que a gente tem. E a gente vai se aprofundando nesse conhecimento, nessa responsabilidade. E agora, como é que fica a minha postura no mundo, enquanto jovem espírita, agora conhecendo a doutrina espírita? Como é que fica a minha postura no mundo? E uma outra coisa, né? Quando ele falou do super-homem, eu aqui na minha cabeça fui fazendo uma comparação também com essa nossa jornada como jovem espírita, por exemplo. A gente começa sempre o quê? Numa casa espírita, Como um jovem qualquer, comum, numa chega mocidade, caladinho na e aí mocidade, depois não a gente fala vai para nada. um MS, vai para um OAS, vai para os eventos Tem espíritas. os chamados, Tem os a chamados. gente renega, E aí depois a não gente quero trabalhar. Não quero ser trabalhador e espírita. você vai Aí trabalhar. acaba aqui, ó. Gravando vídeo pra vocês 11h30 da noite. 3 horas da manhã gravando vídeo. Certo? E aí é justamente isso daí. A gente sai da metrópole, né? É. E vai para o planeta, ou seja, a gente sai daquele mundo da casa espírita e vai para o movimento espírita. Mas também, lembrando que às vezes esse movimento não são todos que fazem, né? Sim. Mas aí está a reflexão, né, da gente, né? Como é que está nesse mundo, aonde a gente pode contribuir maior. Isso. E pegando essa jornada do herói, né, a gente já começou aqui a falar, comparando com um outro termo, que é a jornada do espírito. Do espírito. Do espírito. A gente já vê lá no livro dos Espíritos, né, a lei de progresso, né, então Kardec faz diversos estudos, os Espíritos também dão diversas revelações de como se dá a evolução desse ser espiritual. E se a gente comparar, gente, é a mesma... Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando o Lucas estava falando, a questão assim dos chamados, né? Olha só, é muito a nossa vida, assim. Muitos os chamados. Muitos chamados, poucos escolhidos, mas é assim, o chamado é feito. Olha, vamos ao trabalho. Você tem que fazer isso. E tal. E você tá só fazendo assim, o vídeo mercador, né? Não tô ouvindo, né? Ou até, Larissa, antes de reencarnar. Tipo, quando a gente tá em espírito, no plano espiritual, e aí a gente é chamado, olha, tem que reencarnar, tem que trabalhar, vamos lá, que tem muito o que fazer. Não, deixa eu curtir aqui o plano espiritual mais um pouquinho, tá tão bom e tal, né? E a gente é o tempo todo chamado de trabalho, até que chegou a hora que a gente decide, não, bora lá, vou reencarnar, e aí começa a passar pelas provações aqui. E por todas essas jornadas, assim, essa jornada eu acho assim, pra mim, Larissa, né, eu consigo ver situações ou épocas da minha vida em que essa jornada se encaixa perfeitamente na minha vida. O chamado, eu renego, aí continua, aparece alguém que é a pessoa que vai realmente me levar pra dar esse primeiro passo, né, tem até a música Primeiro Passo. Você dá esse primeiro passo, né, em busca do trabalho, da transformação, chega lá, enfrenta milhões de dificuldades, pensa em desistir, mas aí tem pessoas ao seu redor que lhe dão força para continuar. Você vai, continua até o final, persevera, consegue conquistar o que você queria. E aí quando volta para a sua realidade ou para, né, o seu dia a dia, você volta com outra cabeça, você volta com outro sentimento, você volta com outro gás, né? Trazendo uma série de experiências que você viveu durante essa jornada, né? Por isso que a gente lançou a pergunta do início, o que é ser herói e não um super-herói. Né? Porque o herói, aquele que busca se modificar, se melhorar, realmente passa por essa jornada. E aqui a gente deu diversos exemplos, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Batman, enfim, várias Star Wars, certo? Mas a gente trazer aqui para a nossa vida, como a gente já está trazendo aqui, ou então também destacando outros exemplos. Por exemplo, Paulo de Tarso, né, que também passa pelo mesmo processo, né, está no mundo, né, comum ali, de perseguidor de cristãos e tal, naquele começo da sua história, e depois ele tem um chamado, quando ele, na estrada de Damasco, ele E o vê chamado Jesus. nada mais nada menos. O mentor, É o mentor que chama, né? É o mentor de Jesus, só isso aí, né? Jesus. Uma intimação. Não é o chamado não, é É, intimação. Já pensou? Só Jesus, chamou. Só Jesus. Certo? E ele passa realmente porque quando ele vai
para a cidade de Damasco, né, a gente percebe que Paulo ele não se transforma da água para o vinho. Isso. Né? Então ele passa por diversos dilemas. Será que eu consigo ou não consigo? Aí ele passa aquele tempo no deserto, né? Na casa de Áquila e Prisca. A Né? própria cegueira dele A própria foi uma cegueira. dificuldade, né? Foi uma prova que Já ele teve foi que a prova, passar. sabe? Isso, e depois ele vai encontrando seus aliados, né? Os discípulos vão aceitando ele de pouquinho e tal, ele vai encontrando outras pessoas que vão acompanhando ele nessa jornada. E aí as dificuldades, né, das jornadas, né? As dificuldades das jornadas é o que ele é preso várias vezes, né? Enfim, e o retorno é É a palavra que ele consegue, né, disseminar e difundir. a boa nova para fora ali daquela região, né? Levando para Olha a que Romana. louco, ele passou de perseguidor de cristãos a um dos maiores difusores da palavra do Cristo. Isso. Que jornada, Que né? jornada. Que jornada, eu Que quero jornada. dizer. Que retorno. E olha, agora eu me lembrei, gente, olha, você tem negócio. Ave Maria, ó. E olha que ele passa por essa jornada e ele se torna mentor. Mentor de quem? Mentor de quem? Timóteo, que era um jovem. Jovem como vocês aí que estão assistindo, certo? Que era um adolescente, né, na realidade, né? Nós aqui, né? Jovem. Jovem. Jovem, Só faz um tempo. Né? jovens há mais tempo. Então ele deixa suas orientações para Timóteo. Timóteo acompanha Paulo e vê, né, como ele lidar com as situações do trabalho, divulgação do evangelho, os percalços do caminho, e ele deixa esse legado nas duas epístolas a Timóteo. Certo? Então, ou seja, a gente percebe isso muito claro, né? O herói ele se torna também mentor. E também, né, um outro grande exemplo, o próprio Jesus. O próprio Jesus. Jesus, se você pegar Jesus... Desculpa é eu uma- falar Bilbo. Bilbo passou por todo isso todo mentor. No pronto. Já passamos da verdade. Sorry, eu tava assim Então, ainda. na real, a gente tá na real. A gente tá na real, Jesus, gente. Jesus é um dos maiores exemplos dessa história. Dessa saga. A história de Jesus também se encaixa na regrinha Isso. narrativa Na da saga do Como eu Jesus. falei, algumas sagas passam pelos 12 passos, algumas não passam por todos, mas todos eles têm esse geralzão que traz essa simbologia da evolução mesmo, moral de cada um. Essa teoria, ela, apesar dela trazer esse nome herói, ela não foi baseada nos super-heróis, dos quadrinhos, dos desenhos, dos filmes, né? Mas sim nesse mito, né, que é o herói desde sempre, desde que o mundo é mundo. Seja ele real ou fictício, né? Toda a análise que o autor fez foi dessa figura que se transforma, que sai de um estado até um outro, né, melhor ou não, né? Mas com certeza ele não chega à perfeição, mas ele é melhor do que ele do ponto inicial. Olha, Hércules, né? Até Hércules. as figuras que vieram até antes do Cristo mesmo já traziam uma certa história, né? Essa história narrativa do Krishna, Buda, Isso. todas essas semelhanças têm... Todas essas personalidades Personalidades, tinham as né? mesmas semelhanças na Na história. verdade, é uma saga de progresso espiritual, Isso. de transformação espiritual. Nós, todos nós. Então, às vezes, quando a gente tem algumas provações na nossa vida, né, até uma simples prova na escola, né, uma simples prova do concurso, é um desafio que você se coloca, abnega de diversas coisas para poder estudar, tá, para conseguir aquele objetivo, ou então quando você treina algum esporte e tal, para conseguir uma vaga no time, ou então para conseguir ter um desempenho melhor. Qualquer coisa simples que faz com que você saia de um patamar para um outro melhor, aonde você busca essa melhora de si e também uma melhora coletiva nessa possibilidade, se configura como uma jornada do herói. E é um ciclo, na verdade, né, gente? Porque, tipo, esse exemplo da prova, do Enem, por exemplo, quando você está passando por todos esses percalços, abnegações, você faz uma prova do Enem, você tem uma missão, tem um objetivo, entrar na faculdade. E quando você entra na faculdade, você não Começa de volta novo. para a estaca zero. Você, na verdade, vai ter ali um novo mundo, uma nova vida, uma nova saga, Nova jornada. né? E mesmo que as pessoas cobrem de você, você não é mais o mesmo, você não é mais do mesmo jeito. Claro que não, a gente não pode, a gente não consegue ser sempre do mesmo jeito. A gente sempre tem mudanças, porque a nossa vida é cheia de mudanças e essas mudanças nos transformam. Né? Só pra encerrar essa parte aí. E o interessante de saber isso tudo é você conseguir se situar. Por exemplo, hoje eu estou passando por um problema. Dentro da minha vida, ou dentro dessa saga, qual é o momento que eu estou vivendo? É um momento de provas? Isso. E aí, qual é o próximo momento que eu vou viver? É o momento teste final?
então eu vou concentrar minhas energias para conseguir passar por esse Exercício teste. de casa. Não, Exercício de casa. exercício de casa. Se Reflexão. situem dentro da Onde eu jornada de vocês, onde vocês estão. É no momento do chamado e vocês estão renegando? É no momento de partida? Né? É no retorno? É. Se é o retorno, e agora? Qual é o novo ciclo que vai começar? E fique né? atento aos vilões, né? Porque os vilões da nossa vida, né? Diferentemente dos vilões dos desenhos, Quadrinhos dos quadrinhos e tal, às vezes são as nossas imperfeições. Estão dentro de né? nós. Estão dentro de nós, os sentimentos. Por isso a gente traz o tema escola dos sentimentos, porque esse herói, ele só pode ser trabalhado, construído, se a gente lidar bem com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, e aí sim nos tornarmos melhores. E aí por isso que no cartaz do MS a gente tem muitas imagens dos heróis, essas referências, e esse tema Escola dos Sentimentos, porque nós vamos perceber, fazendo esse estudo, essa análise, que, como nós dissemos no início, os heróis não são perfeitos. Os heróis, eles têm uma mistura de sentimentos, né? Mesmo os vilões até, os anti-heróis, né? Eles têm uma mistura de sentimentos bons e tal. Não dá Olha, spoiler! Eu quero, na verdade, dar uma deixa, né, pro próximo, né? Que é o que a gente vai ver um pouquinho no próximo vídeo, né? Olha só. Próximo vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado, gente, dessa formatação, né? Assim, meio diferente, relaxada, porém com muita informação. A gente quer muito que vocês tragam questionamentos, tragam dúvidas, tragam temas que vocês gostariam de ouvirem serem discutidos. Comentem aqui, comentem nesse Podem vídeo, comentar. seja no Facebook, seja no YouTube, Diz seja em qualquer... aí, ai, vocês nem WhatsApp. falaram de não sei quem, né? Daí Alguma Você- coisa que não entendeu. Isso. Você é jovem espírita e não está ainda em nenhuma dessas redes sociais, por favor, procure a gente no Facebook, né? MS Show, procure no YouTube, SIGMS, né? Procura a gente nas redes sociais. Procura alguém que seja já do WhatsApp do MS, olha só, diz assim, gente, eu quero ir para o MS, me coloca aí também. E aí pega todas Faz as a informações. inscrição. Inscrição no site, Isso. gente. Já está Gente, rolando a inscrição. Presta atenção, se o primeiro vídeo já foi toda essa conversa, imagine que vai rolar nos próximos. Imagina, né? Como é que vai ser o MS. Aí não ó. tem spoiler não, viu? Aí não tem spoiler não. Vai ser show, vai ser muito bom. Vai ser show, vai ser Então, muito bom. Vamos deixar já aqui a dica pro próximo. Sim, diga Já o foi. próximo vídeo. Vai, O tema: o tema. Pode falar. vilões e anti-heróis. Anti-heróis. Será que são a mesma coisa? Não são? Qual é a diferença deles dois? E a relação com o herói que a gente acabou de falar. Exatamente. Aí eu E pergunto. quem somos nós? Quem somos? Somos Isso. vilões? Nesse mundo aí. Somos anti-heróis ou somos heróis? Lembra que tudo que a gente vai conversar aqui tem relação com o nosso tema do MS, com o nosso MS. Então é isso, gente. Até a próxima, hein? Vamos lá! Valendo? Bate assim, ó. Peraí, mas Fala vai o quê, né? parte. É do Tá tchau. todo mundo Eu com vou boca, começar. começa com o bombom na boca. Vocês O outro gostaram? aqui já saiu daqui, foi pra ali atrás. Não. Vai. Vai o quê? Eu não. Legal. Deixa comigo, ó, presta atenção. Vai. Bom, gente, então é isso. Se vocês gostaram desse evento aqui, Desse evento. Não, Deixa comigo. Eita, Deixa comigo, deixa não, É que nem aquela pessoa que quer fazer a prece final. não, Eu acho que esse é muito bom. não, é porque você tá tudo falando aí, eu Eu calado. vou, eu desce, fico calado. desce. Aí eu quero falar agora. Tá certo. Me representa. Vai, Ó, vai, Tá aqui nem lado.